Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Excelente notícia para a nação rubro-negra, é para comemorar. Contra o Racing, Flamengo deve repetir o trio com mais participações em gols nessa temporada. Situação de colombiano Jorge Carrascal é exposta no Flamengo. Situação inesperada no Real Madrid pode abrir caminho para Endrick no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Vamos começar o nosso programa de hoje, nessa quarta-feira tão especial e tão esperada, com uma excelente notícia para nós. O Flamengo encerrou a sua preparação para enfrentar o Racing. O último treino aconteceu na tarde de ontem, aqui no Ninho do Urubu. E o Felipe Luiz vive a expectativa de ter o Léo Ortiz à sua disposição. Essa é para comemorar. O zagueiro se apresentou bem na segunda-feira após sofrer um estiramento no tornozelo direito no jogo contra o Palmeiras, que assustou muita gente. Ele fez o tratamento no Ninho do Urubu e em casa para agilizar mais a sua recuperação e ontem foi a campo com os companheiros para fazer uma parte da atividade. Ortiz vai ser reavaliado hoje antes de ser confirmado na lista de relacionados. Mas o Flamengo e os jogadores estão muito otimistas. Quem continua sendo o desfalque certo é o Cebolinha, que sofreu uma lesão no músculo do quadril e vai ter um período aí de recuperação de pelo menos 3 semanas. Flamengo e Racing fazem o jogo de ida da semifinal da Libertadores nessa quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã. O retrospecto do confronto é bastante equilibrado. São 6 vitórias do Flamengo, 6 empates e 5 derrotas. Foram 27 gols a favor e 27 contra. A última vitória do Flamengo foi na fase de grupos de 2023, quando venceu em casa e empatou fora. Quem avançar nesse confronto enfrenta o vencedor de Palmeiras e LDU. Depois de uma fase de grupos irregular, o Mengão despachou o Internacional nas oitavas de final com autoridade, mas teve problemas nas quartas de final contra o Estudiantes da Argentina. Apesar de vencer em casa, perdeu fora e garantiu a classificação nos pênaltis, com o Rossi tendo sido o herói da noite. E daí para frente, a equipe venceu Corinthians, Botafogo e Palmeiras, empatou com o Cruzeiro e perdeu para o Bahia. Já o Racing passou em primeiro lugar no grupo E, com 13 pontos e a terceira melhor campanha. No mata-mata, passou pelo Peñarol e Vélez, vencendo as 2 partidas. Nos últimos 5 jogos, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Flamengo chega à semifinal com o elenco praticamente todo à disposição do Felipe Luiz. Depois de sair lesionado no jogo contra o Palmeiras, como a gente já falou, o zagueiro Léo Ortiz fez uma recuperação intensiva para jogar e vive a expectativa de ser opção para o Felipe Luiz hoje à noite. Com isso, a tendência é que o treinador repita a escalação que venceu o Palmeiras nesse último final de semana. A provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Vale lembrar que o Varela é o único pendurado com 2 cartões amarelos. A provável escalação do Racing vai ser Facundo Cambeses, Facundo Moura ou Gaston Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas, Santiago Sousa, Bruno Zunculini, Santiago Solari, Juan Nardoni, Agostinho Almendra, Tomás Conhece, Duvan Vergara ou Maravilha Martínez. Pendurados Adriano Martínez, Gabriel Rojas, Martinena e Franco Pardo. Apita esse jogo o venezuelano Jesus Valenzuela, assistido por Jorge Urrego Martínez, da Venezuela, e Túlio Moreno, também da Venezuela. No VAR, Carlos Aníbal Orbi Ruiz, do Equador. Lembrando novamente que a bola vai rolar a partir das 21h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã, e vai ter a transmissão da TV Globo em canal aberto, da GE da ESPN e da Disney Plus em streaming. Aí eu te pergunto, você está confiante numa grande vitória do Mengão hoje à noite? Coloca aí o seu placar para a gente brincar. O meu eu vou dar lá no final desse programa.
O objetivo do Flamengo nesse primeiro jogo contra o Racing é abrir uma vantagem significativa no jogo dessa noite para não correr riscos na semana que vem, lá em Buenos Aires, e o técnico Felipe Luiz deve apostar na escalação do trio com mais participações em gols nessa temporada. Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo devem ser mantidos no time titular. Os dois primeiros marcaram o gol e deram assistência na última partida contra o Palmeiras. Pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 7 passou em branco, mas havia marcado no jogo anterior contra o Botafogo na vitória de 3-0. A performance do trio na temporada é muito boa, porque o Arrascaeta, em 35 jogos, fez 20 gols e deu 15 assistências. Já o Pedro jogou 22 partidas, fez 15 gols e deu 7 assistências. E o Luiz Araújo jogou 20 partidas, fez 12 gols e deu 8 assistências. Os três são responsáveis por 59% dos 106 gols marcados pelo Flamengo nesse ano. 55% dos gols do Flamengo tiveram participação desse nosso trio mágico. O Flamengo venceu ontem o Unifacisa por 80-70 na sua estreia em casa pelo NBB 2025-26, realizada aqui no Maracanãzinho, e com esse resultado a equipe rubro-negra alcançou a sua segunda vitória consecutiva no NBB. O Alexei foi o principal destaque do time, fazendo 19 pontos. Outros jogadores que sobressaíram foram Marquei Cummings com 14 pontos e Guideodato e Wesley Castro, ambos com 13 pontos. O quinteto inicial do Flamengo contou com Alexei, Guideodato, Chuck Johnson, Marquei Cummings e Wesley Castro. O próximo jogo vai ser contra o Fortaleza no dia 23 de outubro, às 19 horas. Os torcedores já podem garantir os seus ingressos através do site oficial ingressos.flamengo.com.br. O técnico Felipe Luiz tem alguns dilemas para o jogo contra o Racing essa noite, porque além da recuperação do zagueiro Léo Ortiz, ele decide entre Guilhermo Varela e Emerson Royal na lateral direita. A escolha parece óbvia, já que o Royal foi titular nos últimos 3 jogos do Flamengo. Contudo, o Varela é mais experiente, está no time há mais tempo e teve o seu contrato renovado pedido pelo próprio Felipe Luiz. As estatísticas da carreira de cada um, porém, apontam uma boa vantagem do brasileiro Emerson Royal, que tem 26 anos, tem 261 jogos na sua carreira, enquanto o Varela, com 32 anos, tem 220 jogos. Os dados foram retirados do SofaScore. A estatística favorece amplamente o Emerson Royal, que tem 120 cruzamentos certos contra 106 do Varela, 14 assistências contra 10 do Varela, 182 passes decisivos contra 11 do Varela, 562 desarmes contra 257 do Varela e 26 chances criadas contra 15 do Varela. A diferença no número de jogos, mesmo com a diferença de idade, pode ter como explicação o histórico de lesões. Segundo o site Transfer Market, o Varela teve 16 contusões na sua carreira, contra apenas 6 do Emerson Royal. Aí eu te pergunto, quem você escalaria para esse jogo de logo mais? Varela ou Emerson Royal? Coloca aí que eu quero saber. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, simples assim, rapidinho. Valeu, muito obrigado! A torcida do Flamengo vai fazer um ato de apoio no Ninho do Urubu nessa quarta-feira, na saída da delegação para o Maracanã, por volta das 18 horas, horário de Brasília. Além de realizar um mosaico na hora do jogo, assim, a ideia é motivar o elenco para esse primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra o argentino Racing. Além de acompanhar a ida para o Maracanã, os rubro-negros planejam realizar o maior mosaico do novo Maracanã, que vai ter 64 mil peças. Assim, as organizadas nessa terça-feira ensaiaram a sua performance. Aspas, entre cedo, não aglomere nas escadas, ocupe uma cadeira vazia, não retire as placas do lugar, levante a placa somente na entrada do time para o jogo. Mais importante de tudo, cante os 90 minutos, disse lá o flyer que circula nas redes sociais.
A torcida do Mengão esgotou todos os ingressos para esse jogo contra o Racing e, por isso, a expectativa é que haja mais de 70 mil pessoas no Maracanã, que tem uma capacidade máxima de 78.838 presentes. Um nome que vem se destacando nas últimas partidas do Flamengo é o do meio-campista colombiano Jorge Carrascal. E o portal Bola VIP Brasil trouxe como vem sendo esse processo de adaptação e como o grupo vem ajudando o colombiano. Aspas. Hoje, para um jogador estrangeiro de língua espanhola se adaptar ao Flamengo é muito fácil. Eles já são uma parte expressiva do nosso grupo. Não são a maioria, mas são muitos e isso ajuda demais a adaptação. Vários jogadores chegaram praticamente simultaneamente, passaram pelo mesmo processo de adaptação e acabaram se aproximando juntos de uma boa relação. Completou lá a fonte. O grupo é muito leve, né? Como o próprio Carrascal falou em coletiva. É um ambiente muito bom, a acolhida fica mais fácil. Se tivesse hostilidade, seria mais difícil. Expôs lá o jogador. Ele é um cara muito alegre, simpático, já brinca com todo mundo. Já se adaptou ao Rio de Janeiro, que é uma cidade muito mais alegre e muito mais solar de onde ele veio, né? Da Rússia, frio abaixo de zero. Finalizou lá o portal. O Carrascal é jogador da seleção colombiana com 19 jogos e 2 gols. Tem 27 anos, 1,80 de altura e chegou ao Flamengo em agosto de 2025. Tem contrato por aqui até 30 de junho de 2029 e o seu passe está avaliado em 7 milhões de euros. Ele é um meia ofensivo que também pode jogar de ponta direita ou ponta esquerda. O Flamengo pagou por ele cerca de 77 milhões de reais e ele ganha 933 mil reais por mês de salários. Aí eu te pergunto, você está gostando do Carrascal aqui no Flamengo? Em qual posição você vê o Carrascal melhor? Coloca aí que eu quero saber. O atacante Endrick, de apenas 19 anos, deve deixar o Real Madrid na próxima janela de transferências, em janeiro de 2026. A informação foi revelada nesta terça-feira pelo jornalista Fabrício Romano, referência no mercado de transferências europeu. Segundo Romano, o jogador e seu staff têm um plano definido para os próximos meses. O objetivo é encontrar um clube onde o atacante possa ter mais tempo de jogo e continuidade, com foco total na Copa do Mundo 2026. Vai ser disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Mesmo sem jogar sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, o Endrick segue valorizado no mercado. O atacante, que está afastado desde a lesão na parte posterior da coxa sofrida em maio, durante uma partida contra o Sevilha, tem sido especulado em clubes franceses. Entre os interessados estariam o Olympique de Marseille e o Paris Saint-Germain, o famoso PSG, ambos de olho numa possível negociação por um empréstimo. Apesar das sondagens, ainda não há tratativas concretas para definir o futuro do Endrick. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo têm levantado a hipótese de ver o Endrick vestindo aí a camisa rubro-negra. O nome do jovem atacante surge como uma possível alternativa ao centroavante Pedro, já que o clube planeja buscar um jogador mais móvel para aquele setor ofensivo na próxima temporada. No entanto, fontes próximas à diretoria do Flamengo garantem que ainda não existe nenhuma negociação em andamento entre o Flamengo e o jogador, mas não descartam essa possibilidade. Além disso, o atacante Juninho, contratado nessa temporada, não deve mais permanecer no elenco em 2026, o que deve abrir espaço para um novo reforço no ataque. Juninho ganha 600 mil reais por mês e não joga. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Endrick no Flamengo? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo, né? Porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Um forte abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 3-0, tá bom!